na ilha de Marajó, no Pará. Igreja que eu estive lá no fim de semana passado para servir na Conferência Reformada do Marajó. E foi um momento muito especial, onde nós tivemos boas palavras lá, pude conhecer o trabalho que o Senhor tem realizado naquela cidade, na vida dos crentes, e foi muito encorajador testemunhar a obra de Deus lá, e os irmãos ficaram também muito felizes com a nossa presença, e obviamente isso se dá pela generosidade da igreja que permitiu que eu estivesse lá. Nesse sentido, então, eles agradecem a vocês e dizem que estão também orando por nós aqui. Recebam essa gratidão da Igreja Cristã Evangélica de Breves, na ilha de Marajó. O segundo aviso é uma convocação. No dia 9 de dezembro, uma terça-feira, na nossa reunião de terça, a gente vai ter aqui uma assembleia para lidar com alguns assuntos importantes, e você então que é membro da igreja está convocado. Entre os assuntos que nós vamos tratar, nós vamos lidar com movimentação de membros, nós vamos lidar com relatórios financeiros e aprovação do orçamento para 2026, e vamos lidar também com algumas questões estruturais da diretoria da igreja, aqueles ofícios civis da igreja. Então você que é membro, você é convocado, você venha então na terça-feira, dia 9 de dezembro, à noite, para estar aqui e a gente juntos, como uma igreja batista, então, decidir congregacionalmente, a nossa vida eclesiástica. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Efésios, igreja que está na cidade de Éfeso, e nós vamos ler a partir do verso 14. Efésios capítulo 3, verso 14. Sagrada Escritura, a palavra de Deus diz assim: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto, para que com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Nós estamos avançando na carta que Paulo escreve à igreja que está em Éfeso, igreja de Efésios, e nós chegamos aqui agora então no momento crucial da transição importante que vai acontecer na carta. Final do capítulo 3, o apóstolo Paulo está concluindo todo o pensamento que ele desenvolveu nos capítulos 1 e 2, e também na primeira metade do capítulo 3, mas ele está concluindo aquele pensamento para transicionar então para o capítulo 4, terminando então de expor as maravilhas espirituais do Evangelho, para que os efésios possam conhecer a realidade manifesta da maravilha do Evangelho. Então o apóstolo Paulo, capítulo 1 e capítulo 2, ele vai falar da grande obra do Senhor, que é a obra do Deus Trino, que transforma indivíduos que antes eram filhos da desobediência, filhos da ira, em novas criaturas. E que essas novas criaturas, esses indivíduos que agora são novas criaturas, formam uma nova sociedade, uma nova humanidade, unidos
em Cristo e unidos uns aos outros. E toda essa obra de transformação do indivíduo e da transformação de uma nova sociedade, da unidade, esse mistério que o apóstolo Paulo vai dizer, de que os gentios agora então fazem parte da família do Senhor, e que as tribos então agora são uma manifestação da multiforme sabedoria de Deus. Todas as tribos, todas as línguas, todos os povos são manifestação da multiforme sabedoria de Deus. É justamente um fruto, né? É uma realidade espiritual da obra que o próprio Deus realiza, Pai, Filho e Espírito, como a gente vê nos primeiros versos do capítulo 1, quando Paulo vai bem dizer Deus e Pai. Então o apóstolo Paulo, ele construiu esse pensamento. Deus é bendito porque o Pai nos elegeu, os Filhos nos redimiu e o Espírito nos selou. E essa obra, ela é a obra então da transformação de pecadores por natureza em filhos de Deus, e esses indivíduos formam uma nova sociedade. E diante dessa situação agora, nós chegamos à conclusão que o apóstolo Paulo afirma no verso 14 do capítulo 3. Conclusão que ele iria iniciar no verso 1, mas ele dá uma mudada de direção e agora volta no verso 14. Por essa razão, por causa de tudo isso, porque nós somos então essa nova sociedade de novas criaturas criadas na Trindade, por essa razão eu me ponho de joelhos. Por essa razão eu me ponho de joelhos. Obviamente o assunto do apóstolo Paulo aqui é dizer para os efésios que ele ora por eles, que ele está em oração por eles, e ele vai fazer aí então um relato de um pedido de oração. Mas por que Paulo vai falar assim, e não simplesmente diz, eu oro por vocês? Não simplesmente eu oro por vocês. Essa é a segunda oração que Paulo diz que faz pelos efésios. Essa é a segunda oração. A primeira, ele diz que louva a Deus pelos efésios, porque tem visto neles a manifestação dessa realidade espiritual. E era especialmente uma oração de gratidão a Deus, embora houvesse também elementos de petição. Mas agora, Paulo diz que se coloca de joelhos. Se coloca de joelhos. E eu quero que você imagine então aqui comigo e pense, considere, por que o apóstolo Paulo vai usar essa metáfora, e não simplesmente uma metáfora aqui, mas vai dizer que essa é a situação que ele se coloca, como uma analogia da necessidade que a oração impõe sobre nós. Meus irmãos, você sabe que o ser humano, ele tem uma condição, que é a condição de ser pecador, e por isso ele pode ser mentiroso. O ser humano, ele tem uma condição de falar coisas que são contrárias àquilo que está dentro dele. Essa é uma condição humana que é muito perversa, mas ela é real. Ela é real. E o ser humano então, porque tem motivos diversos, ele tem a capacidade de falar uma coisa que é diferente daquilo que ele espera, ou daquilo que está dentro dele. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que está com fome e vai pedir comida. Ela pede comida. E aí, normalmente, nós somos simpáticos a essa necessidade da fome, né? E nós, então, concedemos comida a uma pessoa que está com fome. Sabendo que o ser humano é simpático em ser benevolente com quem está com fome, aqueles seres humanos que são movidos por algumas adições, eles vão usar então do artifício da mentira para tentar conseguir suprir as suas adições. Então, por exemplo, um viciado em crack, viciado em bebida alcoólica, sabendo que é possível que alguém se simpatize com ele, se ele disser que está com fome, ele chega a alguém e fala assim, cara, você não pode me dar um dinheiro para eu comprar uma comida? E ele vai mentir, porque ele não vai falar assim, você não quer me dar um dinheiro para eu comprar uma pedra de crack? Não quer me dar dinheiro para eu comprar droga? Você não quer me dar dinheiro para eu comprar a minha bebida? O ser humano tem essa capacidade de mentir, de dizer falsidades, porque de alguma maneira ele sabe que
é não tão bom, às vezes, revelar aquilo que está lá dentro. E no fundo, ele sabe que aquilo não é adequado. E o que é mais triste ainda, é saber que essa realidade do ser humano, essa capacidade que ele tem de mentir, ela é real também em relação à oração. É muito possível que o ser humano faça essa tentativa de mostrar uma coisa externamente, que é diferente daquilo que é interno, também na oração. E ele quer então pintar uma figura de justiça, de santidade e de excelência, porque não tem coragem de mostrar suas necessidades internas, ou das suas realidades internas. É como aquela parábola que o Senhor conta em Lucas 18, do fariseu e do publicano que foram ao templo para orar. E o publicano então o fariseu está de pé e ora de si para si mesmo, dizendo: Senhor, te dou graça porque eu não sou como os demais homens. Te dou graça porque eu não sou como esse publicano aqui. Ele está falando ali tudo aquilo que ele acha que é o que Deus quer ouvir. É o que acha que Deus quer ouvir. E ele não coloca então na realidade aquilo que está dentro do coração dele, as suas necessidades, as suas súplicas. E naquela parábola o Senhor Jesus então contrasta esse homem, essa figura do fariseu, que ora da boca para fora, com o publicano, que de cabeça baixa ora ao Senhor, não tem nem coragem de orar para o céu, para dizer: Senhor, sê propício a mim, pecador. E é por isso que o Senhor Jesus então, quando ensina os seus discípulos a orar, ele vai dizer: vocês não façam então como os fariseus, que oram para ser ouvido pelas pessoas. Ore para ser ouvido por Deus, porque antes mesmo que você fale, Deus já sabe o que está dentro de você, Ele já sabe o que você necessita. E essa é a instrução do Senhor então, antes da oração do Pai Nosso, onde nós colocamos ali as nossas necessidades diante do Senhor, com clareza, com transparência, com legitimidade. A oração, ela precisa ser um ato de fé, de transparência, de legitimidade, de integridade, mesmo que aquilo seja algo que é tenebroso dentro de você. Você pode ler os Salmos, como ali nós temos todo tipo de emoção humana colocado diante de Deus, com clareza, integridade, com verdade, porque aquela é a realidade do salmista. Asaf vai dizer: Senhor, estou com inveja dos pagãos, porque eles estão prosperando, e eu sou um levita aqui, estou vivendo na miséria. É muito errado isso aí, Senhor. Mas ele fala isso para Deus, porque é o que está dentro dele. Ele não acha que ele pode enganar o Senhor, mas ele sabe que Deus sabe as profundezas, não tem como esconder. Por isso ele é claro na sua oração, ele é direto na sua oração. E a oração então precisa ser legítima, e sendo legítima, ela expõe então toda a condição humana, expõe a condição daquilo que nós somos. E aqui então mostra a realidade daquilo que Paulo está dizendo para os Efésios, quando ele diz: eu me ponho de joelho. Ele está mostrando exatamente a sua condição de quê? De alguém que necessita urgentemente que algo lhe seja concedido. Ele se joga de joelho como um pedinte, ele se joga de joelhos se humilhando, como alguém que não tem condições de realizar aquilo que ele precisa que seja realizado. E por isso então ele se põe de joelhos, porque o próprio corpo externo de Paulo vai se pôr manifestando a realidade espiritual de Paulo, de que ele, mesmo sendo um apóstolo do Senhor, não tem condições de realizar aquilo que ele vai pedir que seja realizado na vida da igreja em Éfeso. Ele não tem essa condição. Por isso então, por essa razão, eu me ponho de joelhos, eu vou suplicar, eu vou pedir com muita intensidade
dizendo a verdade de que eu preciso, ou eu quero, eu necessito que Deus realize essa obra. E qual é então a obra e a oração que Paulo vai dizer? Ele se coloca de joelhos diante do Pai. Diante do Pai. E você vai notar, e nesse sentido eu quero que você preste atenção, que o apóstolo Paulo aqui vai fazer uma oração trinitária. Ele se coloca de joelhos diante do Pai. Ele pede que as coisas sejam concedidas mediante o Espírito, por meio do Espírito, na obra do Espírito. E que essa obra, que ele pede ao Pai, que é o Espírito quem vai realizar, seja a obra do Filho, o Cristo. Então o apóstolo Paulo pede ao Pai, que no poder do Espírito, nos conceda o Filho. Pai, no poder do Teu Espírito, nos conceda o Filho. E aí o que ele fala aí, agora mais detalhadamente a respeito das três pessoas da Trindade. E nesse sentido aqui você tem uma grande exposição do Deus cristão, que é Jeová, Pai, Filho e Espírito. E muito da ação que eles realizam. Ele pede que o Pai, que nós sejamos fortalecidos no Espírito, mas olha só, pede que segundo a riqueza da sua glória, segundo a riqueza da sua glória, nós sejamos fortalecidos. No fim das contas, Paulo se direciona ao Pai pedindo glória. Senhor, o Senhor é glorioso. E nós já vimos as questões aqui, 2 vezes Paulo já usou esse termo riqueza, para falar do Senhor, das riquezas do Senhor. O Senhor é glorioso, o Senhor é rico em glória. Como se glória já não fosse uma palavra já bem substancial para dizer algo valioso, ele adiciona riqueza à glória, valor sobre valor. É como dizer assim, tem ouro, então junta a prata agora. Tem ouro e tem prata, põe pedras preciosas. E mostra toda essa coisa exuberante. Mostra a exuberância. Vou fazer um parênteses, essa semana, depois de que eu voltei do Pará, eu cheguei em casa na terça-feira da noite, peguei minha família e fui pregar num acampamento lá em Belo Horizonte, na região de Belo Horizonte. Chegamos essa madrugada. E tive a oportunidade de ir em BH com a minha família, no Museu de Minas e Metal. É um museu de pedras. É um museu de pedras. E aí você pensa assim, poxa, museu de pedra, que negócio absurdo, né? E meus irmãos, é um negócio espetacular. Saí dali de boca aberta. Porque tem pedra de tudo que é jeito, tem pedra azul, pedra vermelha, pedra laranja, pedra amarela, pedra verde. Tudo que é tipo de pedra tem pedra. Pedra que parece flor, pedra que parece mato. Tudo que é tipo de pedra. E aí está falando só de pedra. Negócio que eu não sou da área dos reinos aí, né? Mas pelo que eu me lembro dos meus estudos, pedra não tem vida. Não tem vida em pedra, né? Toda essa variedade, só isso. Então essa exuberância que Paulo reconhece que Deus tem e que há nele, ele está pedindo isso, né? Segundo a riqueza da sua glória. Pai, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que estando nós agora unidos a Cristo, somos também seus filhos, pela riqueza da sua glória, opere em nós e por nós. Pela riqueza da glória do Pai. Que nos seja então concedido força no poder do Espírito. E o poder do Espírito é o poder atuante aí desde a criação.
A palavra é o poder do Senhor na criação, mas é também o seu Espírito que age na criação. Cristo é o agente da criação, o verbo se fez no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo fez todas as coisas, e sem o verbo nada do que foi feito se fez, porque ele é o agente da criação, mas o meio de ação do Filho é o Espírito. Meio de ação do Filho é o Espírito, e nesse sentido, então, o Espírito é ativo na criação de todas essas coisas, inclusive dessas pedras todas aí. E é nesse poder, mediante a ação do Espírito Santo, que o Pai vai mostrar as riquezas da sua glória. Poder do Espírito na ação, no poder do Pai, na ação do Espírito, mediante também o poder do Espírito, essas riquezas serão mostradas no interior de cada um, no íntimo de cada um, como diz o apóstolo Paulo. Cada pessoa, ele está pedindo agora, de joelhos, que cada pessoa no seu íntimo tenha essa percepção da riqueza da glória do Senhor, essa visão plena da riqueza da glória, no poder do Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, eu já falei isso aqui muitas vezes e vou sempre continuar a repetir, falei isso lá em Breves, o pessoal até botou na internet. Eu não sou pentecostal de jeito nenhum, nunca serei, nos termos da teologia pentecostal que a gente conhece aí, onde você tem duas categorias de crente, o crente e o crente plus, né? O crente e o crente que foi batizado no Espírito Santo. Não, todo o crente tem o Espírito Santo, todo crente é batizado no Espírito, é regenerado, transformado em seu coração, e pode receber mais e mais do Espírito, obviamente. A gente não tem toda a plenitude do Espírito em nós, nesse sentido nós podemos receber mais, sim, claro, mas todo crente já tem o Espírito, e pode crescer na obra do Espírito, e é isso que o apóstolo Paulo está pedindo aqui, mais. Ele não está pedindo que o Espírito inicie agora a trabalhar naqueles que são crentes, não, pedindo mais, eu quero mais dessa obra do Espírito em nós, para que nós sejamos cheios da riqueza da glória do Senhor. Poder do teu Espírito, mediante o teu Espírito, nós sejamos fortalecidos, e que pela fé então, o que vai acontecer? Cristo vai habitar no coração da igreja. Esse é o pedido do apóstolo Paulo, que Cristo habite ricamente no coração dos crentes, mediante a obra poderosa do Espírito Santo, concedida pelo Pai. O Pai concede que os méritos de Cristo estejam em nós, pelo poder do Espírito. Por isso que eu amo ceiar todo domingo e todo culto. Estou sendo lembrado que é Cristo, Cristo ricamente exposto e habitando no nosso meio. É Cristo, os méritos estão dele, o trabalho é dele, concedido e colocado em nós pela concessão do Pai e pelo poder do Espírito Santo. Que Cristo habite ricamente no coração de vocês pela fé, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Irmãos, essa oração do apóstolo Paulo é extraordinária, e ela mostra exatamente essa necessidade que os crentes têm de serem plenos na sua vida em Jesus, na sua vida em Cristo, mas que isso é o que o próprio Deus realiza. Pai, o Espírito e o Filho, coordenados nos seus decretos, na sua vontade amorosa, e na dança da Trindade, eles vão trabalhando e concedendo isso, para que nós sejamos mais plenos do próprio Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo está de joelhos, ele não tem poder para fazer isso, e não há poder nele, nem para fazer isso por ele mesmo, muito menos pelos outros e pela igreja de Éfeso. Por isso ele está de joelhos, pedindo: Pai, o Senhor que é o Pai nosso, dos que estão unidos a Cristo, no poder do Teu Espírito, nos enche de Cristo,
Nos enche de Cristo. Nos enche de Cristo. E o apóstolo Paulo então vai se mover para fazer uma exposição aí muito bela. Muito bela. Depois de dizer então dessa obra trinitária e pedir que essa obra trinitária seja aplicada nos crentes, seja presente na vida da igreja de Éfeso, ele vai fazer uma exposição que é muito importante e vital. Verso 18 ele vai dizer isso: isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O amor de Cristo excede todo entendimento. Só isso já é um negócio difícil para a gente, né? Porque se ele excede o nosso entendimento, quer dizer que ele vai além da nossa compreensão, vai muito além daquilo que a gente pode compreender. Quer dizer que a gente não pode compreender nada? Pode ser que a gente não pode conhecer? Não, muito pelo contrário. Mas o apóstolo Paulo está deixando claro aqui que o que ele está pedindo é um negócio extraordinário, que sempre será excedente, ou seja, nunca será esgotado no conhecimento da realidade humana. Nunca será esgotado. Porque ele excede aquilo que nós somos como criaturas. Sabe, meus irmãos, para aqueles que estão em Cristo e estarão no novo céu e nova terra, eternamente nós estaremos aprendendo mais e mais de Deus. Que Deus excede a limitação da criatura. Sempre estaremos aprendendo mais de Deus. Sempre, sempre, sempre. Porque Ele é eterno, sem limites. Nós somos limitados, Deus não. E o apóstolo Paulo então, o que ele está querendo é que nós tenhamos cada vez mais percepção desse amor que é excedente e que é sem fim, sem limites, sem bordas. Mas ele pede: Senhor, concede que nós sejamos cada vez mais conscientes, na medida em que podemos, desse amor. E ele usa aí a linguagem espacial, dimensional, para lidar com essa realidade que é eterna, sem limites. Vai falar de largura, de comprimento, de altura e de profundidade, porque essa é uma linguagem que nós entendemos e compreendemos, porque somos criaturas que estão limitadas a espaço e tempo, e é assim que a gente percebe as coisas. Então a gente sabe que as coisas são grandes, porque a gente percebe assim, né? Então estava lá, por exemplo, falando da nossa realidade aqui, lá para o pessoal de Breves, na ilha de Marajó, né? E aí, dizendo para eles que eu moro em São José, mas estou plantando em Jacareí, mas que é muito próximo, né? Minha casa é 8 minutos da igreja, fácil eu chego aqui e tal. E falando de que essa realidade metropolitana, né, é diferente, né? Porque as cidades, elas são meio, quase que juntas já. Então, se você não for muito bem orientado, você não sabe onde termina Jacareí e começa São José, onde começa São José e termina Jacareí, você não sabe. E aí eu, contando isso para eles, falei que tem a divisão ali do Rio Comprido. Aí eu falei isso e fiquei com vergonha na hora. Na hora me deu vergonha. Assim, o nome é Rio Comprido, mas não pode nem chamar de rio, gente. Desculpa. Eu levei 12 horas de navegação para sair de Belém do Pará para chegar em Breves, né? Num rio que chegava a hora você não via as bordas assim, né? Aquilo é um rio grande, largo e profundo, e o mar é ainda maior. O lago da Galileia, que é um lago, na verdade, ele é chamado de mar porque ele tem 25 quilômetros por 16, ou seja, é o tamanho de muitas cidades. 25 quilômetros por 16 é grande, né? É grande, e é chamado de mar. Se aquilo é um mar, o que é o oceano? Um oceano. É muito largo, é muito profundo, é muito extenso, muito comprido. E Paulo então está usando essas referências que a gente tem de grandeza
para que a gente possa então cada vez mais conhecer. Paulo está dizendo: Senhor, que nós sejamos os Jacques Cousteau do amor de Cristo. Se você não sabe quem é Jacques Cousteau, você vai pesquisar lá, coisa de velho. Mas ele era um oceanógrafo, alguém que se preocupou em descobrir o que estava nas profundezas dos mares. E sabe, essa semana eu estava lá com o pastor Judy Clay em Minas, em BH, e ele estava falando que ele viu em algum estudo que até hoje não se descobriu o fundo do mar, não se descobriu o lugar que acaba, até hoje ainda não se descobriu. O mar, que foi um negócio que Deus criou e diz: vai até aqui só, daqui você não passa. E o apóstolo Paulo então está usando essa linguagem para dizer que o amor de Deus, a gente precisa ir crescendo nessa investigação, nesse conhecimento da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do amor de Deus. Cresçam, Senhor, nos dá esse crescimento, nos dá mais conhecimento. Se a multiforme sabedoria do Senhor é para ser conhecida, então nos dá esse conhecimento. E aqui é que eu quero chamar a sua atenção então para um dado que, se você não prestar atenção, você vai perder, que é o que está no começo do capítulo, do verso 18, que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente, que esse conhecimento é dado com todos os santos. Esse conhecimento nos é dado com todos os santos. Ou seja, você, em você mesmo, na sua pequena ilha que você é, não vai conhecer nada do amor de Deus sozinho. Seu conhecimento do amor de Deus, isolado, fechado em você mesmo, será limitadíssimo. Limitadíssimo. Não pega aí uma concha da água do Rio Comprido, né? E ela é imensamente maior do conhecimento que você pode ter de Deus, baseado em todas as águas, com você mesmo. É muito limitado, gente. É muito limitado. Você sozinho não é nem essa concha de água do Rio Comprido, em relação a todo o amor de Deus eterno, sem fim, sem limite. E Paulo então, ele está falando, lembra que Paulo está falando da nova sociedade, da nova humanidade, dos novos indivíduos. E ele está dizendo então, é por isso, porque essa nova sociedade existe, eu peço de joelhos a Deus que Ele nos dê esse conhecimento na nova sociedade, com todos os santos, na união da igreja, olhando as tribos, os povos, as línguas, que Deus tem convertido, e demonstrado a sua ação misericordiosa, graciosa, esplendorosa, de resgate, de redenção, de perdão, de favor, para que você conheça o amor de Deus. É na comunhão dos santos, na realidade da igreja, e não só dessa nossa igrejinha local aqui não, da igreja de Deus em Jacareí, do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, do Brasil, da América do Sul, da América e do mundo todo. E não só a igreja do nosso tempo, na igreja do passado, que nós podemos olhar e ver como Deus trabalhou, como Deus exerceu graça, como Deus exerceu misericórdia, resgatando, trazendo à vida homens e mulheres pecadoras, e dizer: uau, como o amor de Deus é sem limites, olhando para além de nós mesmos, olhando para além, olhando para fora. Mas nós precisamos que Deus nos dê isso. É por isso que Paulo está de joelho, porque ele sabe que nós somos egoístas, porque ele sabe que nós somos autocentrados, e o movimento para ser teocentrado passa em amar também o próximo, e considerar o próximo, e a obra de Deus no próximo, não somente em mim. Mas olha, Deus, o Senhor trabalha em mim, mas o Senhor trabalha na Paulúcia, o Senhor trabalha no Rafael, o Senhor trabalha no Eric, o Senhor trabalha no Max, e o Senhor trabalha lá no pastor João Duarte, da Cristã Evangélica de Breves, e o Senhor trabalhou em Martinho Lutero, lá no século XVI na Alemanha, e o Senhor trabalhou em Santo Agostinho,
em Hipona, em Milão, no século IV. O Senhor trabalhou em Paulo. O Senhor trabalhou em Oséias. O Senhor trabalhou em Davi. E o Senhor tem trabalhado nos homens. E isso é o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. E com todos os santos, a gente pode ter essa expansão da compreensão do amor de Deus, na sua largura, no seu comprimento, na sua altura e na sua profundidade. E assim então chegar a ficar plenos, cheios do próprio Deus. Cheios do próprio Deus, que é como ele termina. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. E esse é o desejo do apóstolo Paulo. É por isso que ele está de joelhos. Ele está de joelhos, porque ele está suplicando. Eu peço a Deus que vocês sejam cheios dele. Vocês sejam cheios dele. Ele precisa conceder isso na obra que pertence ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito. E essa obra é concedida a nós, concedida pelo Pai, no poder do Espírito, pelos méritos do Filho, na medida em que, com todos os santos, nós vamos testemunhando a graça e a misericórdia de Deus, sendo trabalhada em favor dos homens, resgatando pecadores e os fazendo novas criaturas, que compõem uma nova sociedade. E meus irmãos, então isso aqui é claro para nós, de como nós precisamos da igreja do Senhor. Não dá para ser um crente sozinho, não dá. Uma coisa é você estar morando em Omã, que é um país completamente fechado, e aí chega um missionário lá, prega para você, e você se converte, aí está você e o missionário só em Omã. Outra coisa é você estar aqui. Você está aqui, e eu posso te garantir para você, aquela pessoa que está lá com o missionário em Omã, ela está sedenta, e ela está tendo tudo que ela pode para ter contato com os outros cristãos de outros lugares. Se ela puder achar um rádio amador que sintonize alguma coisa para ele ouvir alguma história da obra de Deus em algum lugar, se ele puder contrabandear um livro para ele ler a obra do Senhor em toda a igreja, se ele puder, ele vai atrás disso, e ele quer isso. Porque é isso que nos dá esse conhecimento mais pleno, mais amplo, mais profundo e mais alto do amor de Deus. E eu entendo que muitas igrejas têm machucado pessoas. Você não pode fazer disso a realidade da igreja do Senhor. Porque infelizmente nós estamos muito confortáveis com os lobos no nosso meio. E aí onde tem lobo, a ovelha é caçada, mordida e morta. A gente precisa ser muito preciso em tirar os lobos do nosso meio e preservar as ovelhas. Porque quando a gente tem o aprisco de Cristo, onde Cristo reina, aí é essa plenitude do amor. É essa plenitude do amor, onde a gente aprende a conviver. E conviver, inclusive, concedendo perdão. Conviver, inclusive, recebendo confrontação. Porque isso faz parte de conhecer o amor de Deus. Como Deus nos confrontou, nos perdoou. Ele vai usar irmãos para nos confrontar, nos perdoar, colocar em situações complicadas, difíceis, desconfortáveis, mas nunca de abuso, nunca visando a destruição da ovelha, porque quem destrói a ovelha é lobo, é Satanás, é o inimigo de Deus. Paulo aqui está falando da igreja real, e da igreja real, só Deus pode fazer essa preservação e esse cuidado, e é por isso que ele está de joelho, e é por isso que nós devemos orar pela nossa igreja de joelhos. Sabe, meus irmãos, eu venho aqui toda semana pregar aqui,
E se não for as orações de vocês para me sustentar, eu estou vulnerável. Eu preciso das orações de vocês. Eu, o pastor Marcílio, necessitamos que vocês estejam de joelhos orando por nós. E nós temos o compromisso de estar de joelhos por vocês, orando essa mesma coisa que Paulo. Senhor, Pai, concede Cristo a nós no poder do Teu Espírito, a todos os membros dessa igreja. Nós temos esse compromisso e nós vivemos isso. E nós também precisamos de vocês. E é por isso que você tem esse negocinho aqui, ó. É por isso que você tem isso aqui. Você tem aqui, ó, as fotinhos, o nome, o endereço, o telefone, para você ficar de joelhos. Para você ficar de joelhos. Pedir a Deus, ao Deus Trino, que todos nós sejamos, no máximo das nossas capacidades, cheios da plenitude de Deus. Que Deus nos dê essa graça. Que Deus nos dê essa graça de sermos testemunhos um para o outro da obra amorosa do Senhor. Vamos orar. Deus bendito. Irmãos, eu vou pedir que vamos ficar de joelhos e orar isso.